Amado povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conexão em Fé. Hoje, 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, dia muito especial, né? Santo Agostinho, filósofo, teólogo, doutor da igreja, um exemplo clássico de conversão. E a sua conversão, ela se deu numa homilia, de Santo Ambrósio. Olha a importância a gente estar atento às pregações. Também, hoje estamos já iniciando o 41º podcast, nosso Conexão em Fé. Queremos agradecer muito a sua atenção e sempre convidá-lo a ajudar a propagar o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, né? Muito obrigado. Hoje nós temos a alegria da presença em nosso podcast de um diácono. Estamos concluindo o mês vocacional e o Pedro, que é o nosso convidado. Boa noite, Pedro. Boa noite, Padre Ernesto. Boa noite a todos que estão assistindo a nós, todos os paroquianos da Nossa Senhora do Brasil. Uma alegria estar aqui no Conexão e Fé. Que bom, a gente fica muito feliz de ver os jovens que estão chegando aí o sacramento da ordem, né? O Pedro agora recém-ordenado nesse mês, né? Como a gente dizia na roça, é o diácono mais fresco, está fresquinho, né? E como foi a experiência essa da ordenação? Foi uma celebração muito bonita. Como que foi? O que você sentiu? Você sentiu que foi um despedir, né, de uma vida e o abraço de uma outra vida, né? Sem dúvida, padre. Foi uma celebração muito marcante e emocionante, né? Eu que sempre estive participando, vamos dizer assim, nos bastidores de ordenações, e não vou puxar a sardinha e dizer que é a minha, né, por ser a minha, mas eu vi como uma celebração muito bonita, né? Muito bem celebrada, celebrativa. E realmente, assim, aquele deitar ali no chão e... Claro que não é o momento ápice da ordenação, mas é deixar um Pedro para trás e erguer-se um outro Pedro agora, né, diácono da igreja. E muita emoção por estar caminhando nos passos de Jesus, nos passos aí rumo ao sacerdócio. Claro, outros motivos deixaram a celebração mais emocionante, mas não tinha como conter o choro. É verdade, né? Foi uma celebração muito bonita, bem organizada, serena, tranquila. Foi no dia de Santa Clara, agora dia 11 de agosto, né? Pedro, você nasceu em que cidade? Como que está a sua família? Mora onde? Somos aqui de Rio Preto mesmo, né? Eu, particularmente, nasci aqui em São José do Rio Preto, família aqui do Noroeste Paulista, ali Adolfo, Guapiaçu, viemos para cá, para São José do Rio Preto, nasci aqui, cresci aqui, ainda um pouco na área rural, mas com já meus 10 anos vim para a cidade e toda a educação, não somente profissional, mas a educação da fé também aqui em São José do Rio Preto. Ótimo, né? São em quantos irmãos? Família? A minha história familiar eu acho que é comum de muitas pessoas, né? Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 7 meses. Então eu cresci junto com os meus avós e com minha mãe. Minha mãe foi morar com meus avós, então eu também muito pequeno, muito recém-nascido. Assim, mas minha mãe já tinha uma filha com meu pai. Então, tenho uma irmã aí, vamos dizer, de pai e de mãe. Mas meu pai, nos outros relacionamentos, teve então mais 3 filhos. Então eu tenho mais 4 irmãos, na verdade, né? Mas cresci dentro do âmbito familiar com minha mãe, com meus avós maternos, também tio, primos, né? Que a família ali é muito bem unida. A gente sempre, quando fala de fazer alguma coisa, sempre ali, os 9, né? Que é o pessoal de casa que a gente fala, né? E que bom, como que a família, ela tem o poder de influência, né? A família é o lugar onde se desenvolvem os valores e a vocação, ela tem o seu espaço de desenvolvimento na vida familiar.
E é importante destacar, olha, o Pedro vem de uma família que os pais se separaram e isso não veio a impedir de você viver os valores da fé, inclusive cuidar da vocação, né? Cuidar da vocação. E como que você foi percebendo os sinais dessa vocação sacerdotal? A Semana da Família que acabamos de vivenciar, né, padre? Tinha como tema, né? Família, fonte de vocações. E realmente, a história da minha vocacional está intimamente ligada à minha família. Porque minha família é muito católica, muito cristã e muito ativa. Meus avós são jovens, né? E muito ativos na época na comunidade, na paróquia Santa Cruz, conhecida como paróquia Santa Cruz. E como minha mãe então estava separada do meu pai e trabalhando já, eu cresci muito pelos cuidados da minha avó, que não trabalhava. Então eu cresci literalmente dentro da igreja. A educação minha foi dentro da igreja. Eu lembro que todas as quintas-feiras de madrugada a avó pegava a gente, colocava na caminhonete e íamos ao Ceasa, porque ela era da pastoral da criança. Olha só. E precisava então, lá tem uma creche, né, na paróquia Santa Cruz, precisava ganhar alimentos para as crianças. Então o crescimento foi dentro da igreja, né? Então essa base familiar e de fé fez com que surgisse também a minha vocação. Meu avô, ele tem muitos irmãos e um deles era religioso. Ele era consagrado então à congregação do Santíssimo Redentor, conhecido como os Redentoristas. Ele já veio falecer, agora no dia 21 fez 5 anos do seu falecimento. Mas é uma outra expressão religiosa na família. E assim, então, pela vida mesmo familiar muito católica, influenciou a minha caminhada vocacional. Como você falou, né? A família influencia. A família influencia. Influencia muito. A partir de um tempo que, na adolescência, por ali, eu já tinha vontade de passar alguns dias de férias com o meu tio. E cada época eles estavam numa cidade, numa casa, né? Religiosos vão sendo transferidos mais frequentes de cidades, né? Então passei férias com meu tio em Tietê, em São João da Boa Vista. E ele, como irmão, né, irmão redentorista, ele tinha mais facilidade de se locomover. Então eu viajava muito com ele quando estava lá. Ia para São Paulo, Aparecida, né? E ali surgiu minha vocação, né? Eu lembro muito bem que foi em São João da Boa Vista, né? Até a diocese antiga de Dom Vilar. Foi numa última das minhas férias que eu estive com ele. Em São João, ele falou: Pedro, ele estava aqui em Rio Preto. E eu ia, então eu pegava carona com ele, depois eu voltava de alguma forma, em ônibus, ou minha mãe me buscava. E ele falou: essa semana o tio tá meio apertado, tá? Muitos compromissos. Eu falei: não, vamos lá, eu fico lá, não tem importância. Mas eu gostava, né, do ambiente. Gostava de estar ali. De estar junto, né? E aí tinha um padre, amigo da família, não somente dele, mas de toda a nossa família, que estava também residindo naquela casa em São João. Padre Célio. E ele falou assim: o Padre Célio está por lá, a gente vai encaixando os nossos horários, né? Para você também não ficar sozinho. Bom, então eu tive muito mais contato com o padre, né? Assim, diário, né? Porque eu fiquei, se não estou enganado, fiquei uma semana aquela vez lá. E aí eu senti o chamado, padre. E o chamado a gente não consegue descrever, né? O chamado... A única coisa que eu consigo descrever daquele chamado é que o meu coração ardia. Como o nosso lema do ano vocacional, corações ardentes. Mas ainda muito jovem, a gente tem receios, medos, e o medo do desconhecido, né? E eu não tive coragem de falar com o padre. Olha só. Vim embora e naquela época a gente conversava a gente trocou e-mail, eu e o padre. E aí eu troquei e-mail com o padre, brincando, muito brincalhão. E aí até que numa hora eu falei assim: não, preciso ter coragem, né? E perguntei. Falei: padre, né? Eu senti isso, né? O que é? Aí ele respondeu o e-mail dizendo: é Deus que te chama. Não deixe passar.
converse com seu pároco. E assim fiz, né? Conversei com o padre Bert, na época, pároco da Santa Luzia, e dei os primeiros passos da vocação. Olha, né? Como que a gente vê que a história da salvação, ela vai acontecendo nos dias de hoje. Você dizendo, teve o padre que interpretou essa sua partilha, né? O seu carisma, a convivência, né? E faz lembrar Samuel, né? Quando é chamado, o sacerdote Eli, né? Sim. Ele ia até Eli vai dormir, que É o Senhor. olha, mas é o Senhor que te chama, fique atento, né? Como é importante isso na nossa vida, a gente reconhecer esses Eli na nossa vida, né? Então, que você também esteja atento para reconhecer esses. Deus vai colocando pessoas no nosso caminho que vai indicando, vai interpretando a ação de Deus, o chamado de Deus, né? E então, você me fez lembrar que eu também, quando criança, nós lá em Itabapão fomos educados com padres poloneses, né? E eles eram, as pessoas achavam meio bravas, né, tal. E tinha o padre Pedro Bueno, né? Faleceu agora dia 12 de agosto, né? Foi aniversário de falecimento. A gente sempre trago no coração, porque de domingo ele celebrava de manhãzinha na matriz, depois ia atender as capelas rurais, e eu gostava de ir com ele, né? E ele chamava e ninguém queria ir com ele, porque ele era bravo, né? E comigo, nossa, tratava que era uma beleza. Ele dizia, você vai ser vigário, né? Mas eu gostava de ver o que ele fazia, de dirigir. Tem um Passat, né? Foi na época do Passat, né? E para dirigir era assim, ainda bem que não tinha semáforo na cidade, porque no pare para ele não existia. O pessoal fala, você não tem medo? Eu falo, não, é o padre que está dirigindo, né? Então, como eu trago no meu coração aquela convivência com o padre Pedro, que era pouca, mas o suficiente, né? Eu, nas missas, nas capelas, eu ia com ele, né? Como é engraçado, né, padre? As pessoas olham para nós desde pequeno e vê vocação em nós já, né, desde pequeno. O senhor contando isso. O padre Bert também é conhecido um pouco mais fechado, mais bravo, né? E comigo também, mais próximo, me fazia mais próximo dele. Ali eu fui coroinha na paróquia. O pessoal falava assim, olha, ele tá fazendo isso, ele vai te colocar de ministro, né? Eu falo, não, eu sou muito jovem. Não, olha, quando a pessoa olha e fala assim, você tem cara de padre, é isso, né? A pessoa vê a vocação. Não, é verdade. Então, como que Deus vai cuidando, são maneiras de Deus cuidar, né? A gente vê que você hoje está diácono, né? Diácono transitório, depois seria importante também trazer um pouco a fala, né, sobre o diácono com duas naturezas, né? E lembrar que lá em Atos 6 a gente já vê um pouco do sentido da vocação diaconal, quando estavam reclamando que os apóstolos não estavam atendendo bem, e falou, então vamos descentralizar o nosso servir e escolher pessoas que pudessem atender as viúvas e os órfãos, né? Então, o sacramento da ordem ele tem os seus graus, né? Como que eles estão organizados? Então, como o senhor disse, dia 11 foi ordenado diácono, e o sacramento da ordem ele tem esses graus, que é o diaconado, o presbiterado e o episcopado. E faz-se necessário, né? O bispo ele foi ordenado diácono, ele foi ordenado presbítero. As pessoas precisam né, perceber isso, Papa, entender. Né? O Papa, né? O Papa também passou por todos esses graus. Porque o primeiro grau, que é o grau do diaconado, ele, não vou dizer que ele é o mais importante, mas ele dá uma essencialidade, um caráter do serviço. Ele né, traz para a pessoa o caráter do serviço. Como o senhor lembrou aí, Atos, né? Ele foi para atender aos órfãos, as viúvas. É a parte caritativa do sacerdote que vem através da diaconia. O Dom Vilar, na ordenação, lembrava né, sobre o papel do diácono.
não somente, então, litúrgico, participando das celebrações litúrgicas, da Santa Missa, que tem toda o seu caráter ali, de proclamar o Evangelho, de dar a bênção, de preparar o altar, mas também esse serviço caritativo, de estar próximo daquele que precisa, que necessita. O senhor citando, então, as viúvas e os órfãos. Hoje, quem são essas viúvas e os órfãos para nós? Claro, tem as viúvas, tem os órfãos? Tem. Nós temos aí, né, aqui na comunidade, a pastoral do banho solidário. É a nossa viúva de hoje, é nosso órfão de hoje. Então, ou seja, são as pessoas marginalizadas, né, que estão à margem. Então, o diácono tem que estar a serviço também deste grupo, né, que é o grupo que está à margem, que está despercebido por outros. E a diaconia, então, ela precisa estar ali. Não também só dar ênfase na parte caritativa, mas nem ênfase à litúrgica. Nós temos que conciliar as duas. Depois nós temos o grau do presbiterado, né? Então aí o candidato, né? Ele, no caso, o diácono transitório, recebe o segundo grau, o presbiterado, onde ele vai, então, servir como a imagem de Jesus, como sacerdote. E assim atender as confissões, dar a unção dos enfermos, né? Estar mais presente à frente da comunidade, sendo o pai daquela comunidade que guia, que orienta, que cuida, que consola. E vemos uma sociedade que necessita tanto do sacerdote. Alguns dizem, né, que daqui a alguns anos o sacerdote vai precisar ter um outro trabalho, porque não vai conseguir sustentar, porque a igreja está perdendo fiéis. Eu, no meu processo formativo, escutei muito disso, né? Muito essa afirmação. Mas eu sempre tive comigo, padre, que o padre que é padre não vai passar fome. Ao contrário, a gente tem que, às vezes, fazer regime, porque o Ixi. povo, e é verdade, diácono, não faltará. A questão é você viver a sua vocação, né? Viver a sua vocação. E a gente vê nas comunidades assim, um anseio muito grande dessa presença afetiva, efetiva e pastoral, né? O padre é aquele que é a figura do pai, né? Então, no diaconato, você já vai vivendo essa espiritualidade do pai que serve, né? Do pai que serve. E, de fato, a movimentação das nossas comunidades vai indicando esperanças bonitas, né? Vejo do meu sacerdócio quantas esperanças bonitas que a gente vê de adolescentes, de jovens, né? É todo um caminho, é uma semeadura. Alguém semeia, São Paulo que diz, né? Alguém prepara a terra, o outro semeia, o outro cuida, o outro colhe, o outro usufrui, né? Mas cada um fazendo bem a sua parte, né? E o nosso público pode ter essa dificuldade, que é natural, de entender o que é o diácono transitório e o diácono permanente. Para ser um diácono permanente, o que ele precisa, assim, no básico, que é diferente do transitório? O diácono permanente é o único diácono, é a única pessoa que vai receber todos os sacramentos, né? Porque ele vai receber tanto o sacramento da iniciação à vida cristã, ele vai receber o sacramento do matrimônio, da unção dos enfermos quando for necessário, mas também o sacramento da ordem, né? E o sacramento, o diácono permanente, então, ele é diferente porque ele vai escolher né, assumir essa vocação diante de Deus, principalmente depois do sacramento do matrimônio. Na nossa diocese, estamos, acho que, um grupo de quase 20 diáconos permanentes, né? São homens casados, com família já constituída, a maioria deles, se não me falha a memória, até todos já têm até filhos, né? E depois sentem o chamado de Deus para esse serviço, para essa diaconia ao serviço caritativo, mas também a liturgia, e assim querem responder ao chamado. Então, depois do processo também vocacional, formativo, nós conhecemos como escola diaconal, né? Eles, então,
também recebem o sacramento da ordem e ali permanecem no primeiro grau. O diácono permanente, ele não sai do grau. Ele só vai poder, então, assumir um outro grau, que é o grau do presbiterado, se porventura ficar viúvo, né? Nós temos aí o Padre Dária na nossa diocese que fez essa experiência. E temos também a experiência aqui na nossa diocese de diácono celibatário, porque temos um que não era casado e quis responder ao chamado do Senhor, né, como diácono, e assim permanece até hoje. Os bispos que já passaram falam, vamos, né, ordenar presbítero, você é celibatário já? Não, o meu chamado foi o ser diácono. E assim continua. O transitório, né, a própria palavra diz, está em trânsito, é o que busca o sacerdócio. Então, eu, juntamente com o Rodrigo, diácono Wagner, com a graça de Deus, né, se Deus quiser, no começo do ano que vem, então seremos ordenados presbíteros. Em questão de funções, de exercício, atividades, são as mesmas. Né? A parte caritativa, litúrgica, é a mesma, mas o que muda mesmo é que o permanente permanece. É para sempre porque ele tem um sacramento do matrimônio. E o transitório está buscando um outro grau do sacramento, que é o grau do presbiterado. Presbiterado. E o permanente, ele precisa estar casado? Não. Então, nós temos aqui o diácono Júlio, né, de Potirandaba. Ele não é casado. Ele fez a escolha, a vida celibatária. Conheço um caso, por exemplo, de um diácono de uma outra diocese, que ele ficou viúvo e ele quis contrair matrimônio depois, né, que sua esposa faleceu. Aí ele deixa, então, o sacramento da ordem para contrair novamente o matrimônio. Porque é como se que o sacramento estivesse também ali junto com a esposa. Né? Porque o sacramento do matrimônio, o que é? Os dois vão se tornar uma só carne. Então, a diaconia do diácono permanente é junto com sua esposa. Né? É como se fossem diaconisas na nossa igreja. O retiro deles, né? Alguns encontros que eles fazem. A esposa está presente. Então, tem o diácono permanente que é casado, mas tem o celibatário que escolhe também viver sozinho e viver celibatário para o resto da vida também. Olha, como que a igreja, em sua sabedoria, ela vai desenvolvendo os carismas, né? E essa possibilidade de viver a diaconia e numa vida também matrimonial, né? E isso já na igreja, na história da igreja sempre foi muito forte, muito presente, né? Então, o diácono Pedro é transitório. Aí, início de ano, as previsões indicam aí o mês de março, né? Teremos mais um sacerdote para a igreja, para a nossa diocese, né? E assim, a igreja vai preparando a sua sucessão, né? Sua sucessão. Nós vamos ficando, né? Os anos vão chegando e precisa vir a moçada e assumindo a história. Isso é muito de Deus, muito gratificante. Né? Nós sentimos que hoje em dia cresce cada vez mais a necessidade de especializações. Né? Por exemplo, tem um médico clínico geral, mas existem os médicos, tem até médico de punho, né? Médico de cotovelo, médico vai tendo as especializações do dedinho, médico do olho, do ouvido, de cada parte do ser humano. Né? E assim também os carismas, né? São Paulo fala muito dos carismas, na carta aos Coríntios, que cada um tem a sua importância e sem o exercício dele a outra parte sofre. Né? Então, entrar num carisma que o diácono Pedro traz e que desenvolveu, que é a parte da liturgia.
E é muito importante a gente ter consciência, a gente viver bem o carisma, o dom que Deus nos deu. Há uma dificuldade das pessoas, às vezes até entre nós, padre, que a gente quer viver, né, o outro, né, outra realidade. Não, Deus me entregou um dom, um talento, um carisma, e eu preciso desenvolver ele e se realizar. Não enterrá-lo, né, padre? E não enterrar, que é a parábola do talento, né? E o diácono tem essa facilidade da liturgia, de entender a liturgia, é algo que eu preciso me aprofundar, né? Mas é talento, né? Então, que você trouxesse um pouco para nós essa beleza da liturgia, o que ela pode ajudar os fiéis, né? Passa naturalmente pela Santa Missa, e como as pessoas aproveitar melhor a participação da Santa Missa, vivendo cada parte, né? O senhor falando aí, eu me lembrei de um irmão do clero, já presbítero, que ele dizia assim que estava ansioso pela nossa ordenação, para que nós pudéssemos então colocar os nossos dons a serviço, né? Muitas pessoas também tentam enterrar o dom do outro, né? Mas não, você tem que aproveitar o dom do outro. E como o senhor disse, esse meu carisma, esse meu dom pela liturgia, vem na minha história vocacional, né? Eu, dentro da paróquia Santa Luzia, depois da catequese, o padre Bert, modificando ali a questão catequética, ficou um ano vago. E assim criou-se a pastoral dos coroinhas. Então, onde eu tive contato com a liturgia. Foi a primeira vez. Até então o Pedro era aquele que ia à missa, participava da catequese. E ali o Pedro começou a ser coroinha, o Pedro começou a conversar com as senhorinhas, né, que cuidavam da sacristia, e eu comecei a ajudá-las também, né. Eu lembro que de sábado à tarde, às 2 da tarde, elas iam para a igreja, limpar o cálice, as âmbulas, deixar tudo bonitinho, limpinho, para que as celebrações do final de semana acontecessem da melhor forma possível. E o Pedro, então, foi se envolvendo mais com a parte litúrgica da igreja. E fui criando um carinho. Eu tenho comigo que nós só podemos amar alguma coisa quando conhecemos. E amo a liturgia porque eu busco cada vez mais conhecê-la. Alguns coroinhas, acólitos, né? Ou pessoas mesmo que perguntam: Pedro, mas como você sabe disso? Nossa, mas eu não sabia que existia essa oração no missal. Nossa, eu nem sabia que existia isso no livro tal. Eu digo, o segredo é ler, é buscar Conhecimento. E eu lembro que em questão do missal romano, como coroinha, o padre começou a confiar em mim esse livro, porque eu chegava mais cedo nos encontros dos coroinhas, pegava o missal lá na sacristia e começava a ler. Li, então, a instrução geral do missal romano, li as rubricas, lia todo o texto, o índice. Então, eu fui buscando a compreender. Eu lembro ainda que o senhor, no final de semana, dizia, né, sobre o assistir e participar da missa. Quantas pessoas nas nossas assembleias estão vindo assistir a missa, né? Não criam ainda essa consciência de participar. Porque a pessoa nem abre a boca para responder, nem muito menos cantar. Ou seja, ela está assistindo ainda à missa. É como se ela estivesse ainda antes do Concílio Vaticano II. De costa, né? De costa. Mas não, o Concílio nos deu essa permissão de ser uma igreja, né, mais ativa, mais consciente, mais participativa. E quem vai fazer isso é quem busca conhecer, entender o que está celebrando. Quando você então começa a compreender, por exemplo, uma celebração da Eucarística, uma missa, o que está acontecendo naquele momento, o porquê estamos ouvindo a palavra de Deus, o porquê o padre faz a reflexão, o porquê uma missa tem o credo, outra não. Então, quando a pessoa começa a entender, buscar entender isso, ela vai amar e vai querer
participar até diariamente da Eucaristia. Eu acredito que essas pessoas que participam da missa diária não é somente um devocionismo. Também temos casos, né, padre? Sim. Mas também é porque a pessoa já compreendeu o sentido e a importância da celebração eucarística. A liturgia, então, nos proporciona conhecer mais e amar mais a Deus. O Sacro Santo Concílio nos diz, né, que a liturgia é a fonte e ápice da vida cristã. Se nós, então, entendermos que essa fonte emana, né, então, para nós, essa seiva que vai nos dar, então, energias para continuar na caminhada rumo ao céu, rumo à nossa salvação, nossa, a Paróquia Nossa Senhora do Brasil ia ter que colocar a missa às 2, às 4 da tarde e às 22 depois. Porque as igrejas ficariam muito mais lotadas, porque entenderiam, então, o sentido da Eucaristia, e não só, né, tantas outras celebrações litúrgicas. E a gente vê esse cuidado, esse zelo na fala de Jesus, quando ele pede aos discípulos, vai à frente preparar um lugar para nós celebrarmos a Páscoa, né? Então, essa preocupação em preparar o espaço, né? E preparar o espaço que a paróquia faz, e mas preparar esse espaço, o templo interior, né? Que somos cada um de nós. E o preparar e estar organizado interiormente ali para cantar. Por exemplo, canta um refrão do canto de entrada, e aquilo vai entrando na sua cabeça, você pode ir repetindo, vivendo, momento de pedir perdão, momento de colocar as intenções, momento de ouvir, treinar o ouvir e assumir que seja uma palavra da leitura, vou me esforçar, Senhor, para me viver isso. Celebrando Santo Agostinho, o senhor recordava, né, que ele se converteu com a homilia de Santo Ambrósio. Ou seja, ele prestou atenção na palavra de Deus. E para nós, uma celebração litúrgica, a gente lembra muito da Eucaristia, né, da Santa Missa. Então, participar ativamente de uma celebração litúrgica e prestar atenção nas palavras, e principalmente nas palavras que saem da nossa boca, ou seja, no canto que nós estamos cantando, na resposta que nós estamos dando, é uma afirmação que deve ser mudança de vida para nós. Não é só da boca para fora. Sim. De vez em quando eu estou celebrando, eu falo, olha o que nós acabamos de dizer, né? O que acabamos de cantar. É para assumirmos para a vida. Não é só para a palavra da boca para fora, não. É justamente a missa é um lugar de tomar ali as decisões, né? E a liturgia está organizada, a missa, em duas partes, né? Liturgia da palavra e liturgia eucarística, ou seja, é construída pelas duas partes. Então, se eu não cuidar bem da primeira parte, que é a palavra, de eu comungar a palavra, comungar é assumir a palavra, como que eu posso, no que eu vou assumir o Cristo, né? A partir da palavra, né? Tanto que a comunhão, ela só é autorizada a dar fora da missa para o enfermo, né? Sim, para o enfermo. E mesmo assim, não pode dar sem a palavra de Deus. A palavra. São duas partes, como o senhor disse, mas intrinsecamente ligadas uma à outra, né? Não se separa. Né? Não se separam. Porque é a palavra, isso que precisa ficar muito claro para todos nós. A palavra se fez carne, né? Isso, a palavra que se fez carne, João capítulo 1, né? E Santo Agostinho, que dizia, o Deus que criou sem ti, não poderá salvar sem ti. Ou seja, essa comunhão. Deus nos criou sem a nossa participação. Eu não participei da minha criação. Agostinho dizia, aquele que criou sem ti não poderá salvar sem ti. Essa abertura de cada um de nós. Essa abertura, como a liturgia de ontem, né? Jesus deu a chave, né? Deu a senha para abrir, né? Abrir o céu, o conhecimento do céu, né? Você comentou, diácono, que a importância, que já teve um padre que disse, olha, estamos ansiosos para que vocês chegam ao sacerdócio para ajudar no talento que vocês admitiram e desenvolveram.
como é importante se despertar o dom do outro, né? Com alegria. Isso gera para nós paz, gera resolução na vida. O mal, ele faz em nós o inverso, né? Quando há um talento, eu já me encho de uma defesa para ver um defeito da pessoa e tentar expor esse defeito, ao invés de eu conectar com o que ela tem de bom, né? Então, despertar o dom do outro, né? É a missão de pai. E até quando a gente vai fazer uma correção, se a gente destaca uma qualidade da pessoa e depois diz, olha, percebo que isso pode ser melhor, fica mais fácil, né? Quando a correção, a gente destaca o negativo e depois vai querer falar do positivo, ali já a porta... Já está apagado, né? Ficou apagado. A porta se fecha, né? E esse novo Pedro que surge, né? Ele é carregado, né? Construído de muita esperança, né? E a gente vai nesse novo que Jesus também destaca na palavra, que vinho novo em odores novos, é que funciona, né? E é esse novo que precisamos buscar, né? Então, que pudesse destacar, Pedro, também esse novo que uma vocação ela leva a experimentar, porque esse novo de uma vocação que todo vocacionado deve experimentar. Então vejo que essa abertura, a alegria de fazer cada dia um novo, né? Não cair, como alguns falam, eu caí aqui na rotina, né? Existem algumas coisas que a rotina é necessária, né? Nós, né, no caso, temos que ter a rotina da oração, por exemplo. A rotina também de alguns horários, né? O senhor, né, já atendimentos, confissões, isso é necessário, a rotina. Mas o novo também, né, faz-se necessário para que a gente possa se abrir ao Espírito Santo. Eu falo que quando nós, então, não nos permitimos, nós estamos enjaulando o Espírito Santo na nossa vida. É como se a gente colocasse o Espírito Santo lá no finalzinho do nosso coração, trancasse com uma chave e falasse, ó, fica aí que teu lugar é escondido. Mas não, o Espírito Santo ele vai agir na nossa vida e vai agir, então, para o melhor nosso, se ele estiver livre. A gente precisa deixar o Espírito Santo livre na nossa vida para que o novo também aconteça da melhor maneira. Perfeito, né? E a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito de Deus em nós, que vai sempre despertar o melhor de que Deus já sustenta em cada um de nós, né? Que bom. Pedro, nós já estamos aí avançando, né, com o nosso podcast. Estamos aí concluindo o mês vocacional, onde celebramos o dia do laicato, né, dos catequistas, né? Então, que você pudesse deixar uma mensagem agora de esperança para vocação como sinônimo de realização, né? Responder ao chamado de Deus, seja para a vocação sacerdotal, para a vocação matrimonial, a vocação do engajamento, é para se realizar. Então, o medo da resposta é que a gente precisa trabalhar, né? Porque o chamado é para a gente se realizar. E nós somos colocados no mundo para ser feliz. Né? Eu, quando estava contando minha história vocacional, eu, assim, contei brevemente, né? Mas, a primeiro momento, minha resposta foi sim, vi os encontros vocacionais, mas ainda com vergonha, medo e tudo mais, parei, fiz uma pausa no encontro vocacional. E fui para a faculdade. Iniciei uma faculdade no Paraná, em Medianeira. Mas Deus é insistente, né? Ele é igual aquela passagem, né? Batei e você será aberto. Ele bateu novamente no meu coração. Então, o chamado de Deus, se a gente não responde, ele vai ficar lá, lembrando, ó, vai ficar batendo. O teu chamado é para isso. O teu chamado é para esse serviço, para esse dom, para esse carisma. Cadê esse carisma que eu te dei, que você não coloca a serviço?
Então, o chamado, a vocação, ele deve ser respondido e respondido de forma afirmativa, para que isso possa ser bem para mim, fazer bem para mim, mas principalmente para o próximo, né? Para a vida comunitária. E aqui recordo as palavras do meu irmão Júnior. Ele dizia que quando, né, pediu o afastamento ali da ordenação, ele falou assim que não poderia receber a ordenação como uma realização apenas pessoal, porque também tem essa parte comunitária. O serviço não é para ele, o ministério não é para ele, é para o outro. Alguém me dizia isso esses dias. Olha, obrigado. Aí eu olhei assim, assustado. Por que obrigado? Aí ele falou assim, porque o sacerdócio não é para você, é para mim, é para os outros. Aí eu, né, claro, concordei, mas eu até assustei no primeiro momento, né? O que eu fiz? Mas a vocação, então, quando nós respondemos ao Senhor afirmativamente, é uma realização pessoal e comunitária, porque estamos aqui em comunidade. Hoje estou aqui na comunidade Nossa Senhora do Brasil, amanhã em outro lugar, mas vamos estar assim sempre em comunidade. E é em comunidade que nós vamos chegar ao céu. Né? A salvação é individual, mas é a comunidade que suporta, que dá esse suporte aí para que a gente caminhe rumo ao céu. Que bom. Então estamos a caminho do céu e o milagre é no caminho, né? O milagre é no caminho. Queremos agradecer ao diácono Pedro, que está servindo aqui em nossa comunidade Nossa Senhora do Brasil. É uma alegria para toda a nossa comunidade poder usufruir agora do diaconato, né? E o diácono que pode celebrar os casamentos, os batizados, agora pode dar bênção na casa, né? Bênção na família, pode chamar o diácono, né? E os casamentos agora até o final do ano, né? O diácono vai aproveitar, hein? Muito bem. Diácono, então pedimos que você dê uma bênção. Você que ainda não recebeu a bênção do diácono vai receber hoje, hein? Uma bênção diaconal. Nós que agradecemos aí o carinho da sua presença no nosso podcast e agora pedimos a sua bênção para todos que acompanham, mais de 6.000 já inscritos aí no nosso canal. Nossa, que bênção, né? 6.000. E é uma coisa que as pessoas perguntam, posso pedir bênção já? Pode, o diácono é o ministro da bênção. Então eu agradeço o convite do Padre Ernesto, toda a comunidade Nossa Senhora do Brasil, que desde janeiro me acolheu de forma assim, muito amorosa, calorosa. Agradeço fundo do meu coração que nós possamos caminhar ainda por muito tempo juntos aí nessa construção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.